historiador deve trabalhar quando faz uma pesquisa. Que é o quê? Na verdade, ele vai olhar para o fato nas suas várias dimensões. Então, ele vai olhar para o 1889, o fato, né, proclamação da República, e ele vai se distanciar um pouco no tempo, vai voltar lá para o início da República, no início do Império, né, ou até antes. Ele vai chegar perto nos dias que antecedem. Ele trata, então, ao longo do tempo todo, né, ele pega uma perspectiva temporal não só do imediato, mas também do que está um pouco mais e até bastante mais distante. Mas não só isso, né, olhar a história, durante muito tempo, a história, né, aquela história que a gente chamava de positivista, e aqui está o citado, né, Fartamento Ponte, os seus herdeiros brasileiros, aqui os positivistas. A história positivista que a gente tinha no Brasil era uma história muito chata, com perdão da expressão, porque fundamentalmente ela se baseava naquela coisa dos heróis e ficava lá contando a vida das pessoas, né? O fulaninho fez isso. Às vezes é ótima fonte de informação, sem tirar nenhum mérito da obra dela. Por exemplo, nós temos a História do Espírito Santo, da professora Maristela de Novaes, que é um livro nesse estilo. Quem pegar para ler, você vai lá, no dia tal aconteceu isso, no dia qual aconteceu aquilo, e ela vai contando esse negócio sem fazer nenhum tipo de análise. Depois, muito por influência principalmente do marxismo, nós acabamos indo para uma história muito só das estruturas, né? Os grandes fenômenos econômicos e sociais, aquilo e aquilo outro, e abandonamos essa coisa mais do dia a dia. Então, de um extremo fomos ao outro. Eu acho que nos últimos anos, os historiadores têm buscado equilibrar esse negócio. História tem a ver com tudo, né? Com longo prazo, e, portanto, tem a ver, né? Você pensar a República tem a ver com a história do Brasil, com Tiradentes, né? Com o que veio antes até, pessoas que pensavam e demandavam a existência da República no Brasil, e tem a ver com o presente, com aquilo que está acontecendo. E eu acho que então o Laurentino ele conseguiu fazer isso muito bem. Mas a história, é claro, a gente não pode esquecer os personagens, porque as pessoas têm, alguns personagens em especial, têm um papel relevante na história, por mais que a maioria de nós permaneçamos incógnitas ao longo da história do Brasil. Você não pode esquecer um personagem como Dom Pedro II, como Dom Pedro I, como Marechal Getúlio Vargas, né? E tantos outros. Você não pode esquecer um Napoleão Bonaparte, né? Vai falar da história da Europa no século XIX sem falar de Napoleão, está brincando, né? Então, assim, eu vejo que o Laurentino, ele, além de ter essa preocupação com o tempo, e ele vai buscar as coisas num tempo mais próximo, mais distante, ele também teve esse mérito de pensar as pessoas e também pensar a conjuntura. Então, essa obra, e aí, isso que eu fiquei me lembrando, tentando me lembrar dos outros dois livros, me deu a impressão de que foi a obra mais madura dele, no sentido que ele fez a abordagem mais completa. Ele continua com uma redação breve, né? Portanto, mas ele consegue fazer esse negócio. Trata das estruturas, trata da política, trata da economia, trata dos personagens, né? E trata do acaso mesmo, né? Tem um livro muito legal, Leonard Bodrilov, o nome do autor, chamado Andar do Bêbado. E esse cara, ele é um estudioso da física, da biologia e tal, e ele mostra lá o papel do acaso na história da humanidade.